Que tipo de erro leva piratas armados diretamente para o caminho de uma das máquinas de guerra mais poderosas do planeta? Essa pergunta despertou a atenção global numa noite tensa no Golfo de Adem, quando dois barcos piratas somalis avançaram em direção ao que acreditavam ser um navio de carga desprotegido, sem luz e sem bandeira, apenas uma enorme silhueta de aço flutuando nas águas escuras. Para quem procurava uma presa fácil, parecia uma sorte inesperada, mas em segundos essa ilusão desmoronou. O que os piratas pensavam ser um navio comercial lento era, na realidade, o USS Dwight D. Eisenhower, um porta-aviões nuclear capaz de lançar caças de ataque totalmente armados a cada poucas dezenas de segundos. Era o pior navio que eles poderiam ter escolhido. De acordo com os primeiros registros da situação das operações da Marinha na região, o incidente ocorreu logo após o anoitecer, quando a visibilidade era baixa e o luar projetava longas sombras sobre a água. Os barcos avançavam a toda a velocidade, com os motores a rugir, cortando as ondas agitadas a alta velocidade. Para os piratas, parecia um alvo fácil, um grande navio a viajar sem escolta. Mas os grupos de ataque dos porta-aviões não viajam sozinhos e certamente não viajam desprevenidos. No interior do Centro de Informação de Combate do Eisenhower, os ecrãs de radar acenderam-se no momento em que os sinais de alta velocidade apareceram. Duas pequenas embarcações de baixo perfil aproximavam-se rapidamente sem identificação AIS. Nestas águas, essa combinação nunca é inocente. O operador imediatamente comunicou os contactos. Rumando 085, velocidade a aumentar. Em segundos, o oficial de convés emitiu uma ordem que sinalizou a mudança da patrulha de rotina para a resposta ativa à ameaça. Ponte SIC, notifique o convés de voo. Lance o Seahawk agora. Não houve hesitação, porque a hesitação é um risco a bordo de um porta-aviões dos Estados Unidos. Enquanto os piratas ainda estavam convencidos de que se aproximavam de um navio mercante indefeso, o Eisenhower já se movia com precisão. O convés de voo entrou em estado de urgência controlada. Camisas amarelas abriram espaço para o lançamento. Camisas verdes coordenaram os sinais de prontidão. Camisas vermelhas verificaram os sistemas de armas. E em menos de 2 minutos, um helicóptero MH-60R Seahawk decolou do convés com os rotores cortando o ar noturno. Equipado com sensores térmicos, sistemas de radar e um artilheiro armado com uma M240, ele virou diretamente em direção à ameaça que se aproximava. Naquele momento, os piratas não tinham a menor ideia de como o seu plano tinha fracassado. Da sua perspectiva ao nível do mar, eles ainda viam apenas uma forma escura no horizonte, sem atividade, sem luzes, sem sinais de alarme. Na sua mente, o alvo permanecia passivo. Mas, dentro do grupo de ataque, a resposta desenrolava-se como um exercício bem ensaiado. Outro contacto foi identificado. Os dois barcos estavam a separar-se, um tentando uma manobra de diversão, enquanto o outro avançava. Uma manobra clássica de piratas, concebida para confundir navios mais lentos ou forçar erros em frações de segundo. Mas o Eisenhower foi construído para cenários muito mais complexos do que este. À medida que o Seahawk ganhava altitude e fazia contato visual, o piloto comunicou a avaliação pelo rádio com profissionalismo e calma. Postura hostil, armamento visível. Essa breve confirmação mudou o status instantaneamente. De acordo com os protocolos de combate naval no corredor do Mar Vermelho, armas visíveis em uma embarcação que se aproxima rapidamente não deixam margem para suposições. Um segundo Seahawk foi lançado. No contra-torpedeiro USS Gravely, nas proximidades, as equipes RH e B começaram a se preparar para uma possível interceptação. Toda a formação se aproximou quando os sistemas de radar em várias plataformas fixaram a ameaça que se aproximava. Ainda assim, os piratas avançaram a toda a velocidade. Ou estavam confiantes ou eram cegos. A 800 metros, o Seahawk baixou de altitude numa descida controlada.
O artilheiro da porta girou a arma para fora, deixando a mensagem bem clara: sem disparar um tiro, voltem ou enfrentem as consequências. Por uma fração de segundo, ainda havia tempo para os piratas reconsiderarem. Mas um deles cometeu um erro fatal de cálculo. Ele levantou-se, levantando um objeto longo em forma de tubo sobre o ombro. A silhueta inconfundível de um RPG. Com esse movimento, a linha foi cruzada. A intenção hostil foi confirmada. A resposta da Marinha acelerou. E assim que o Seahawk transmitiu o status atualizado da ameaça, o Eisenhower e suas escoltas se prepararam para revidar com velocidade avassaladora. Mas o que aconteceu a seguir expôs os piratas a uma realidade que eles nunca imaginaram e se desenrolou mais rápido do que eles puderam reagir. No momento em que o RPG apareceu, todo o grupo de ataque passou da cautela para a agressividade controlada. No convés de comando do Eisenhower, ninguém levantou a voz, ninguém entrou em pânico. Este era o tipo de ameaça para a qual a Marinha treina todos os dias. O capitão emitiu uma única ordem precisa, que atravessou a rede de comunicações com clareza cirúrgica. Implantação de RHIB, interceptação imediata. E assim, do lado de bombordo do contra-torpedeiro USS Gravely, 2 barcos infláveis de casco rígido com 11 metros de comprimento mergulharam na água com os motores rugindo como se estivessem à espera deste momento exato. Não eram simples barcos de patrulha. Cada RHIB transportava uma equipa completa da Marinha VBSS Visit Board, Search and Seizure, visita, abordagem, busca e apreensão. Essencialmente, unidades SWAT flutuantes treinadas para assumir o controle de embarcações hostis em minutos. Coletes à prova de balas, vestidos M-Furs, engatilhadas, granadas de atordoamento, presas, fones de comunicação conectados. Eles lançaram-se nas ondas com uma precisão que só vem de treinos constantes e disciplina absoluta. Enquanto o porta-aviões se preparava para uma escalada através de várias camadas de defesa, as equipas VBSS eram a ponta da lança da resposta. Enquanto isso, no ar, o Seahawk rondava acima como um predador de aço. O artilheiro manteve a M240 apontada para a proa do barco que se aproximava. Mesmo sem disparar a postura, era inequívoca um movimento errado, e o mar seria iluminado por flashes de tiros. Mas os piratas, ou não, compreenderam a gravidade da situação ou estavam demasiado empenhados para voltar atrás. O barco continuou a avançar com o motor a esforçar-se e a proa a bater contra as ondas. Dentro do SIC, os operadores acompanhavam cada movimento com clareza gélida. Sobreposições de radar vídeo, infravermelho e telemetria em tempo real pintaram um quadro completo de uma ameaça cada vez mais imprudente. Um segundo helicóptero já estava no ar, movendo-se para interceptar o barco que fugia, e havia quebrado a formação. Os contratorpedeiros ajustaram os seus ângulos, as suas posições, formando um corredor cada vez mais estreito em torno das duas ameaças. Os analistas observavam sinais de calor, emissões eletrônicas e até anomalias na carga, qualquer coisa que pudesse sugerir que os piratas eram mais do que simples criminosos. Mas o foco imediato continuava a ser o barco à frente. A uma distância quase a queima-roupa, o artilheiro do Seahawk disparou uma rajada controlada na água. As balas ricochetearam na superfície, espalhando uma linha de espuma branca diretamente na proa do barco pirata. O objetivo não era matar, era chocar, forçar uma reação. E funcionou. Os piratas recuaram, o barco balançou e o caos se instalou no convés. Um deles largou a arma. Outro gritou algo ininteligível por cima do rugido do motor. Mas a essa altura a janela para a rendição já se fechara. Os RHIBs estavam sobre eles cortando a água a uma velocidade alucinante. A primeira equipa VBSS executou uma interseção a este bordo, cruzando o caminho do barco pirata num ângulo tão acentuado que beirou o impossível. O segundo RHIB apareceu pela retaguarda, cercando-os e eliminando qualquer chance de fuga.
Pelos altifalantes, a ordem foi dada com força inequívoca. Abaixem as armas, mãos onde possamos ver. Façam isso agora. O pânico se espalhou pelo barco pirata. Um homem jogou a sua AK na água. Outro simplesmente congelou, olhando incrédulo para os operadores armados da marinha que se aproximavam por todos os lados. O terceiro hesitou por muito tempo, e a hesitação é um luxo que o oceano não tolera. Em segundos, as equipas VBSS avançaram, abordaram a embarcação e executaram os procedimentos de apreensão com eficiência impressionante. Sem movimentos desnecessários, sem desorganização, apenas ação fria e precisa. Em menos de 30 segundos, tudo acabou. Armas confiscadas, piratas amarrados com abraçadeiras plásticas, barco apreendido. Toda a sequência, desde a detecção do RPG até a captura total, desenrolou-se mais rapidamente do que a maioria das pessoas conseguiria escrever uma única frase. E durante todo esse tempo, o Eisenhower não diminuiu a velocidade nem um pouco. As suas operações de voo continuaram. Os jatos ainda estavam a ser preparados. As catapultas ainda funcionavam sob pressão. Para o porta-aviões, isso não era uma crise, era uma pequena interrupção. Mas o que os piratas não sabiam era que isso era apenas o começo. Porque enquanto as equipas VBSS estavam a proteger o barco capturado, o segundo navio pirata, aquele que fugiu mais cedo, tinha acabado de entrar diretamente em outra camada da rede de vigilância do grupo de ataque. E o que a Marinha descobriu a seguir transformaria uma simples tentativa de pirataria em algo muito mais sério. Enquanto os piratas capturados estavam deitados de bruços no convés do RHIB com os pulsos amarrados e a tremer, a resposta da Marinha tinha apenas começado. A bordo do USS Gravely, os marinheiros puxaram os detidos pela escada em uma fila controlada, escoltando-os até uma área isolada para interrogatório imediato. Cada movimento foi documentado, cada arma marcada, cada peça de equipamento selada para análise. Porque, para a Marinha dos Estados Unidos, neutralizar uma ameaça é apenas o primeiro passo. O segundo passo é entender exatamente o que ou quem pode estar por trás dela. Acima do exterior calmo do grupo de ataque, um segundo MH-60 Seahawk sobrevoou baixo as ondas, examinando um perímetro em expansão. O seu sistema de imagem térmica pulsava sobre a superfície do Mar Vermelho, à procura de qualquer surpresa que ainda pudesse estar à espreita. A alguns quilômetros de distância, os oficiais de radar a bordo do Eisenhower notaram algo incomum. O segundo barco, aquele que havia se desviado mais cedo, reapareceu pairando perto de um barco de pesca, suspeitosamente limpo e suspeitosamente imóvel para aquele trecho de água. De acordo com analistas familiarizados com a região, esses barcos de pesca com convés limpo costumam servir como pontos de encontro para traficantes contrabandistas de armas ou coordenadores de piratas. A DW e a Reuters relataram táticas semelhantes em outras partes do Golfo de Aden, onde células piratas frequentemente tentam se misturar às rotas marítimas locais. A Marinha não quis arriscar. Um drone que já estava no ar desde patrulhas anteriores se dirigiu ao novo contato. Sua assinatura infravermelha confirmou o que os operadores temiam: não se tratava apenas de um pescador inofensivo à espera de uma captura. Era uma plataforma de preparação. Em poucos minutos, outro RHIB do USS Mason, um contratorpedeiro posicionado na extremidade da formação, avançou em direção à embarcação. Rápido, silencioso, agressivo. A equipa de abordagem executou uma manobra clássica, encurralando tanto o esquife quanto o chamado barco de pesca em um ponto sem saída. Quando a equipa VBSS invadiu o barco, a verdade veio à tona instantaneamente. Mais 2 piratas foram detidos. Um computador portátil foi apreendido. Vários dispositivos criptografados foram confiscados. E dentro do compartimento de armazenamento do casco, uma coleção cuidadosamente embalada de latas de combustível e caixas de suprimentos
com marcas que não pertenciam a nenhuma empresa comercial legítima. Tudo isso sugeria algo maior, algo coordenado. Não era um ato desesperado, aleatório, mas uma atividade organizada. De volta ao Eisenhower, a atmosfera permaneceu fria e profissional. O porta-aviões não quebrou a formação. Os jatos continuavam a rugir na catapulta, com os pós-combustores a iluminar o céu noturno. Os marinheiros no convés continuaram as suas tarefas com absoluta compostura, porque, para um porta-aviões nuclear, uma tentativa de pirataria é apenas um tremor. Mas os dados que começaram a chegar ao centro de inteligência do navio estavam longe de ser rotineiros. Capturas térmicas do Seahawk, fragmentos de interseção de rádio captados pelos contratorpedeiros, pistas de GPS extraídas dos dispositivos apreendidos. Até amostras de combustível dos piratas foram recolhidas, um detalhe que a maioria dos civis nunca imaginaria ser importante, mas que muitas vezes se revela crucial para rastrear linhas de abastecimento. Cada pedaço de informação acrescentava um traço a um quadro em crescimento. E então, no meio da análise, algo incomum se destacou. Um pico de frequência. Uma pequena explosão de conversas de rádio encriptadas sincronizou-se perfeitamente com um padrão anteriormente interceptado perto de um carregamento ilegal de armas rastreado até fontes eritreias. Não se tratava de boatos, esse padrão havia sido documentado por células de monitorização da coligação meses antes. E agora ele reaparecera diretamente, ligado ao barco, a partir do qual os piratas operavam. Esse único detalhe mudou toda a perspectiva do incidente. O que começou como uma simples tentativa de ataque era agora uma ligação potencial a algo muito maior. Tráfico de armas, redes de contrabandistas ou mesmo operações proxy que tentavam testar os corredores de segurança regionais. Dentro do espaço de inteligência do Eisenhower, os analistas trocaram um único olhar do tipo que não precisa de palavras. Não se tratava apenas de pirataria insignificante, era um ponto de contacto numa rede. E isso significava que as próximas decisões da Marinha não afetariam apenas os barcos que flutuavam nas águas escuras abaixo. Elas se espalhariam pelos canais de inteligência internacionais de Djibouti ao Bahrein do CENTCOM aos centros de vigilância da coligação. Porque se este grupo estivesse ligado a um fluxo mais amplo de armas, a tentativa de pirataria não era um erro, era um sintoma. E os sintomas sempre indicam algo mais profundo. Quando o último RHIB regressou, a decisão já tinha sido tomada. Todos os detalhes deste encontro seriam tratados como inteligência acionável. As tarefas dos satélites foram alteradas. As patrulhas de drones foram ajustadas. As comunicações foram sinalizadas. O grupo de ataque já não estava simplesmente a responder aos piratas, estava a preparar-se para o que esses piratas poderiam representar. Mas, à medida que os primeiros relatórios confidenciais começaram a circular por canais encriptados, a questão tornou-se mais nítida. Se isso não era apenas pirataria, então o que exatamente os piratas tinham sido enviados para fazer? Quando o amanhecer se aproximava, o quadro de inteligência do grupo de ataque tinha mudado de incidente de rotina para análise de alta prioridade. Nas profundezas dos espaços de comando do Eisenhower, os ecrãs brilhavam com dados recém-descriptografados, que chegavam de todos os recursos envolvidos na interseção. O que começou como um simples erro de cálculo dos piratas, agora parecia cada vez mais uma sondagem, um teste de tempo de reação, postura de força e coordenação dentro de um dos corredores marítimos mais monitorados do mundo. As primeiras evidências vieram das equipas RHIB a bordo do Gravely. A sua busca inicial na embarcação apreendida revelou mais do que apenas armas pequenas. Um telefone satélite à prova de água danificado, mas funcional, estava preso debaixo de um tambor de combustível. O seu armazenamento interno continha fragmentos de mensagens, dados de encaminhamento e registros de data e hora, que não se alinhavam com a pirataria típica de baixo nível.
Os piratas não deveriam ter acesso a comunicações encriptadas. De acordo com relatórios anteriores da OTAN sobre segurança marítima, na região, apenas certas facções de contrabandistas ligadas a canais de armas estrangeiros utilizam equipamentos desse nível. A implicação era inquietante, alguém com recursos tinha fornecido esses homens. Dentro de um compartimento isolado abaixo do convés, os piratas detidos sentavam-se em silêncio, com os rostos tensos sob as luzes fluorescentes intensas. Não estavam a ser interrogados agressivamente, isso viria mais tarde, numa instalação controlada em terra. Mas a Marinha não quis arriscar. O pessoal médico verificou se eles tinham ferimentos, enquanto especialistas em inteligência observavam o seu comportamento. Cada gesto, cada hesitação, cada troca de palavras era importante. Às vezes, o menor detalhe, uma tatuagem, um dialeto, uma peça de equipamento em falta, podia confirmar uma ligação a uma rede mais ampla. Enquanto os analistas dissecavam o elemento humano, os técnicos concentravam-se na tecnologia. O telefone satélite apreendido foi imediatamente transportado para um analisador seguro a bordo do Eisenhower. Em poucos minutos, a equipa de guerra eletrônica do navio extraiu os seus metadados, identificou os seus identificadores, SIM, e cruzou as suas chamadas com coordenadas conhecidas de contrabandistas. Foi então que encontraram uma correspondência com um local sinalizado meses antes durante uma operação multinacional que visava o transporte ilegal de armas entre a Eritreia e o Iêmen. Um local que havia aparecido novamente poucos dias antes num relatório da inteligência marítima britânica, alertando que os traficantes estavam a experimentar novos padrões de retransmissão disfarçados como movimentos piratas. Isso não foi coincidência. Mas ainda mais convincente foi a amostra de combustível recuperada do barco. Testes de laboratório realizados na suíte de análise química do Eisenhower revelaram uma composição rastreável a uma refinaria específica não utilizada pelos pescadores locais. De acordo com os registros de segurança da coligação, esse mesmo lote de combustível tinha sido associado a rotas de contrabando que transportavam RPGs espingardas modificadas e dispositivos táticos de curto alcance. As peças estavam a formar um quadro, e nada disso apontava para pirataria amadora. Acima do oceano, o segundo Seahawk continuou o seu padrão de vigilância, capturando imagens térmicas de alta resolução do barco de pesca apreendido. As varreduras infravermelhas revelaram compartimentos que tinham sido esvaziados recentemente demais para ser coincidência. Quando a equipa VBSS a bordo do USS Mason inspecionou a embarcação, encontrou componentes de rádio desmontados, escondidos atrás de um painel falso. Alguém tinha esvaziado o barco antes da chegada da Marinha, mas não o suficiente. De volta ao centro de inteligência do Eisenhower, os analistas sobrepuseram todos os dados recolhidos num único mapa operacional. As trajetórias dos barcos, as transmissões de rádio, a origem do combustível, os registros dos dispositivos, o tempo de interseção e as imagens dos drones criaram uma linha do tempo que sugeria uma coordenação deliberada. Não se tratava de dois barcos à procura de presas aleatórias. Era um par de iscas, possivelmente encarregadas de se aproximar de navios, observar assinaturas eletrônicas e recuar uma tática documentada em várias zonas de transição de pirataria para contrabando. No entanto, os próprios piratas continuavam sem perceber a gravidade da situação. Quando um marinheiro mencionou casualmente que eles se aproximaram de um porta-aviões dos EUAs detidos, ficaram paralisados. Só então a realidade se tornou clara, eles não tinham apenas avaliado mal um navio. Tinham calculado mal a resposta de todo um grupo de ataque projetado para projetar poder em meio hemisfério. Mas, por trás desse pânico, uma verdade permanecia clara. Alguém os tinha enviado para lá. Alguém tinha fornecido a tecnologia. Alguém os tinha instruído a contornar as rotas marítimas internacionais. E agora, com os sensores do grupo de ataque ativados,
e os seus analistas totalmente envolvidos, esse alguém já não estava escondido. Enquanto Eisenhower continuava a sua patrulha em ritmo operacional total, uma nova mensagem espalhou-se pelos canais seguros, fase de consolidação de informações, concluída opções de escalada em análise. Porque se este encontro fazia parte de uma rede maior, então o próximo passo da Marinha não seria a contenção, seria a interrupção. E a questão que pairava sobre o convés de comando já não era quem eram os piratas, mas para quem trabalhavam. À medida que o grupo de ataque do Eisenhower avançava mais profundamente no seu corredor de patrulha, o tom a bordo do porta-aviões mudou de reativo para analítico. O que tinha começado como uma interseção rápida estava agora a transformar-se numa operação de inteligência de espectro completo. Todos os departamentos, desde a guerra eletrônica, a aviação e a segurança marítima, compreenderam que as informações recolhidas a partir de um único encontro poderiam moldar a estabilidade da região durante meses. E nessa noite, os dados apontavam para algo muito mais complexo do que a pirataria comum. No centro de fusão de inteligência do porta-aviões, os analistas trabalhavam sob uma luz vermelha fraca, com as suas telas cheias de sobreposições de interceptações de rádio, capturas térmicas e assinaturas eletrônicas. Um mapa ampliado exibia a trajetória precisa de ambos os barcos piratas. Outra tela rastreava as frequências capturadas anteriormente, padrões fracos mas inconfundíveis, associados a redes de contrabando que operavam entre a costa do Iêmen e os portos do nordeste da Somália. De acordo com avaliações anteriores da coligação, estas rotas servem frequentemente como canais secretos para armas traficantes e redes de representantes que tentam explorar pontos cegos marítimos. A doutrina da Marinha baseia-se na ideia de que nada nestas águas acontece por acaso. Assim, quando um barco pirata transporta equipamento de comunicação encriptado e combustível refinado proveniente de fornecedores estrangeiros, a reação muda instantaneamente. Neutralizar a ameaça imediata é simples. Compreender o motivo mais profundo é essencial. À medida que as informações se expandiam, a ala aérea do Eisenhower continuava as operações sem interrupção. As tripulações da cabine de comando lançavam e recuperavam aeronaves com a mesma precisão de sempre. Os FA-18 Super Hornets rasgavam o ar da manhã com os motores rugindo sobre o mar. Os E-2D Hawkeyes mantiveram a vigilância em alta altitude com os seus grandes radares rotativos a varrer centenas de quilômetros de oceano. Até os EA-18G Growlers permaneceram em stand-by, prontos para interferir qualquer sinal hostil caso a situação evoluísse. Mas dentro do navio, a atenção concentrou-se nos equipamentos eletrônicos apreendidos. Os dados internos do telefone por satélite já tinham revelado uma pista, um padrão de rota ligado a contrabandistas conhecidos. Mas o laptop apreendido no segundo barco era ainda mais revelador. Depois que seus arquivos criptografados foram decifrados, os analistas encontraram registros de pontos de referência que refletiam um comboio de contrabando rastreado anteriormente, operando ao longo do Estreito de Bab al-Mandab. Esse comboio havia sido sinalizado 3 vezes por aeronaves da coalizão no mês anterior, mas todas as vezes desaparecia no labirinto de embarcações de pesca e barcos não registrados. Agora, finalmente, uma peça que faltava havia surgido. O que mais alarmou os analistas não foi o que os piratas transportavam, mas o que não transportavam. Nenhum dinheiro, nenhum bem roubado, nenhuma escada de embarque, nenhum equipamento que indicasse que planeavam apreender carga. Em vez disso, os seus suprimentos correspondiam a missões de reconhecimento combustível, equipamento de comunicação e armas pequenas para intimidação em vez de captura. Isso sugeria fortemente que eles não estavam a caçar navios. Estavam a explorá-los. De volta ao USS Mason, a equipa de abordagem que inspecionava o barco de pesca encontrou evidências mais sutis. Marcas de arranhões no casco indicavam que caixotes haviam sido removidos recentemente.
cabos de energia iam até um compartimento vazio, que antes abrigava um dispositivo de comunicação maior. Não havia redes, nem anzóis, nem armazenamento para peixes, nada que se assemelhasse a uma operação marítima legítima. Parecia um ponto de retransmissão, uma plataforma flutuante. À medida que as informações eram compiladas, a liderança do Eisenhower preparou uma avaliação oficial. O encontro já não era tratado como um incidente de pirataria. Foi classificado como uma ação de sondagem com potencial alinhamento com o contrabando. Em termos práticos, essa designação significava que a Marinha não iria simplesmente encerrar o capítulo e seguir em frente. Iria intensificar a monitorização, ajustar as rotas de patrulha e coordenar com os parceiros regionais para ampliar a visibilidade. As comunicações encriptadas já estavam a subir rapidamente pela cadeia de comando. O CENTCOM recebeu o primeiro pacote. O AFRICOM recebeu atualizações paralelas. Os parceiros da coligação no Bahrein e no Djibouti foram alertados para esperar novas informações dentro de horas. As tarefas dos satélites mudaram quase imediatamente, estreitando o foco nas rotas marítimas que levavam aos centros de abastecimento da Eritreia e aos pontos de descarga do Iêmen. Até mesmo os avisos de navegação comercial foram discretamente ajustados. Para os piratas, a situação estava encerrada. Para a Marinha, tinha apenas começado. Num corredor silencioso nas profundezas do Eisenhower, 2 oficiais superiores revisaram as conclusões iniciais. Um deles apontou para um registro de data e hora no log do telefone via satélite. Ele correspondia ao mesmo minuto em que um daal de carga suspeito foi registrado se movendo sem luzes a 70 milhas náuticas de distância. Esse segundo contato havia passado despercebido no início da noite, mas agora estava marcado como prioridade. Porque se os barcos eram unidades de reconhecimento, algo mais já poderia estar a mover-se atrás deles. A possibilidade aumentou instantaneamente os riscos. E enquanto os oficiais se preparavam para informar o capitão, uma pergunta inevitável pairava na sala, como um peso frio. Se esses piratas eram apenas a primeira camada, qual era a segunda camada que se dirigia ao grupo de ataque naquele momento? Ao amanhecer, o Eisenhower navegava por águas calmas, como se nada tivesse acontecido. As operações de voo foram retomadas com o mesmo ritmo implacável, jatos a decolar helicópteros, a circular tripulações, a coordenar-se em ritmo perfeito. Mas, por baixo dessa normalidade superficial, o grupo de ataque já tinha passado para uma postura operacional mais elevada. Todos os recursos, todas as antenas, todos os sistemas de vigilância estavam agora sintonizados num único objetivo: descobrir o verdadeiro propósito por trás do encontro com os piratas. Porque, se os barcos fossem apenas uma distração à verdadeira ameaça, não se revelaria através de tiros, revelar-se-ia através de dados. Dentro do centro de inteligência do Eisenhower, os analistas construíram uma cronologia completa dos eventos da noite. O padrão era demasiado estruturado para ser ignorado. 2 pequenas embarcações a aproximar-se deliberadamente. Uma terceira embarcação posicionada suspeitosamente nas proximidades. Equipamento de comunicação encriptado. Combustível que não correspondia às fontes de abastecimento locais. E o indicador mais preocupante de todos, um pico de frequência, encriptada, ligado a um carregamento ilegal de armas anterior, monitorizado pelas forças da coligação. Esse sinal por si só justificava uma escalada. À medida que mais dados chegavam, uma imagem mais clara começou a formar-se. Os barcos piratas operavam num corredor marítimo estreito, frequentemente usado por contrabandistas, que transportavam armas pequenas, componentes de drones e explosivos modificados através do Mar Vermelho. De acordo com informações da Marinha dos Equape-Senile e da coligação no início do ano, certas redes de traficantes vinham a experimentar o mascaramento pirata,
usando barcos piratas como cobertura para se aproximarem de navios, recolherem sinais e observarem padrões militares sem levantar suspeitas imediatas. O incidente desta noite correspondia quase perfeitamente a essa tática. Na ponte do Eisenhower, o capitão analisou a última avaliação. A conclusão foi direta. Os piratas não eram a ameaça. Eles eram o sintoma de um organismo muito maior que se movia sob a superfície. O grupo de ataque imediatamente expandiu sua rede de vigilância. Os satélites foram reprogramados para escanear pontos de estrangulamento ao redor de Bab al-Mandab. Os drones mudaram seus arcos de patrulha. Os contratorpedeiros ampliaram suas varreduras de radar para detectar embarcações de baixo perfil. Até a ala aérea se adaptou. Os E-2D Hawkeyes começaram varreduras de longo alcance, estabelecendo grades de sensores sobrepostas que podiam detectar qualquer coisa maior do que um caiaque. Os Growlers realizaram varreduras eletrônicas em busca de emissões incomuns. Os FA-18 Super Hornets permaneceram em alerta caso fosse necessário apoio aéreo rápido. Enquanto isso, a bordo do USS Mason, os técnicos finalmente decifraram uma parte das notas criptografadas do laptop apreendido. Dentro, havia um conjunto de coordenadas organizadas em um padrão de migalhas de pão, cada ponto situado ao longo de uma rota de contrabando conhecida. No final da cadeia, havia um marcador final, colocado apenas algumas horas antes de os barcos piratas serem interceptados. Essa última coordenada estava se movendo. No momento em que a descoberta chegou ao centro de inteligência do Eisenhower, a atmosfera mudou instantaneamente. Se uma embarcação maior estivesse a seguir os batedores piratas, fosse um duo de contrabando, um transportador de armas, ou algo mais perigoso, ela precisava ser encontrada rapidamente antes que se perdesse no labirinto de embarcações pesqueiras que povoavam o corredor. Mas, quando os sistemas de radar de longo alcance do Eisenhower varreram o ponto de coordenadas, o escopo não retornou nada. Nenhum navio, nenhuma assinatura de calor, nenhum sinalizador AIS tinha desaparecido. Ou tinha desaparecido atrás do terreno desligado, os motores para flutuar com a corrente, ou estava equipado com tecnologia muito mais avançada do que qualquer coisa que os piratas normalmente transportam. As implicações eram claras. Alguém tinha usado os piratas como peões num teste maior à vigilância naval do Zelunware. E quem quer que tivesse orquestrado isso ainda estava lá fora, algures na vasta extensão do Mar Vermelho. No entanto, apesar de toda a atenção a bordo do grupo de ataque, um facto permanecia inegável. A marinha do Zewala tinha respondido com precisão esmagadora. Os piratas foram detidos em poucos minutos. O seu equipamento foi capturado. A sua rede foi exposta. E, mais importante ainda, o grupo de ataque nunca perdeu o controle da situação nem por um segundo. À medida que o sol nascia sobre o convés de aço, o Eisenhower continuou a sua patrulha sem demora. Os jatos rugiram ao descer a catapulta. Os radares varriam o horizonte. O porta-aviões avançava invicto e inabalável. Mas a pergunta sem resposta pairava sobre a água como uma sombra. Se isso foi apenas o primeiro passo, qual seria o verdadeiro ataque? Este incidente não foi apenas um encontro dramático no mar. Foi um lembrete de como uma simples ameaça pode revelar rapidamente uma rede oculta e como a marinha dos Iowa opera com um nível de precisão que a maioria das pessoas nunca testemunha. Um punhado de piratas pensou ter encontrado um navio de carga isolado. Em vez disso, colidiram diretamente com uma cidade flutuante de 5.000 pessoas, sistemas de radar, avançados helicópteros de resposta rápida e uma máquina de inteligência capaz de dissecar toda uma operação em poucas horas. Momentos como estes demonstram por que é que os grupos de ataque de porta-aviões são considerados uma das ferramentas de segurança mais poderosas do planeta. Eles não reagem lentamente, não questionam a sua prontidão,
movem-se com coordenação, disciplina e capacidade avassaladora, garantindo que mesmo a menor ameaça seja neutralizada antes que se transforme em algo maior. E agora, após este encontro, as redes regionais estão em alerta máximo. Os contrabandistas estão quietos. Os sinais suspeitos desapareceram. As rotas marítimas estão subitamente cautelosas, porque quando Eisenhower responde à mensagem se espalha rapidamente, a Marinha está observando e não hesitará. Então diga-nos, se estivesse a comandar o porta-aviões naquela noite, qual teria sido a sua decisão? Teria capturado os piratas vivos ou ordenado que os barcos fossem afundados assim que fossem avistados? Como lidaria com uma ameaça que poderia ser apenas a primeira camada de algo muito maior? Partilhe as suas ideias abaixo, inscreva-se para receber mais análises e fique atento, porque em águas como estas, a próxima história já está a desenrolar-se e não vai querer perdê-la.